Olá, boa noite. Está começando o Ação Nacional e o tema de hoje é realmente um tema que está muito na moda, abrange muita coisa e nós vamos conversar e vamos aprender muito com Eduardo Neger, presidente da Abanet, Associação Brasileira de Internet, para a gente falar sobre a tecnologia 5G. Eduardo, boa noite, seja bem-vindo. Vamos aqui aprender muito sobre esta tecnologia que está chegando no Brasil. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui no Ação Nacional. Muito obrigado, boa noite. Vamos conversar aí sobre o tema aí, a gente está sempre aprendendo. Com certeza. Eduardo, o que é, então, a tecnologia 5G? Bom, o 5G é a evolução natural das tecnologias de telefonia móvel, de telefonia celular. Então, a gente teve várias gerações, a gente começou com a telefonia móvel lá nos celulares analógicos ainda, e eles foram ganhando novas funcionalidades, especialmente as funcionalidades de transmissão de dados. Então, no 2G ainda teve a digitalização para melhorar um pouquinho a qualidade, o 3G começou um pouco com dados, a quarta geração já consolidou o uso de dados, tanto é que os smartphones surgiram com o 4G, e o 5G é um aprimoramento natural dessas tecnologias. Mas o que ele oferece basicamente, que eu acho que é o que interessa para todo mundo? Basicamente são três coisas, são três pontos importantes que o 5G nos coloca. Primeiro, maior velocidade. Então, a gente consegue ter conexões aí, dependendo da rede, dependendo da configuração, em torno de 1 gigabit por segundo de velocidade. Uma velocidade bastante alta, dependendo das configurações, pode chegar até 100 vezes a velocidade de uma rede 4G. Nós que somos internet maníacos, né? Exatamente. Isso é essencial. Então, assim, a princípio hoje, esse até é um comentário que a gente faz, para tudo que a gente tem hoje no nosso smartphone, para as aplicações, para streaming de vídeo, para redes sociais, a princípio, nós não vamos perceber grande diferença com esse grande aumento de velocidade, porque uma rede 4G bem balanceada vai nos entregar um desempenho razoável para essas aplicações. Então, a gente não vai perceber de imediato nenhuma diferença nesse desempenho. A gente não vai, nossa, super rápido. Porque o que a gente já assistia de streaming, o que a gente já usava na rede social, numa boa rede, numa boa conexão Wi-Fi, numa boa conexão 4G, o desempenho vai ser semelhante. Mas isso abre a oportunidade para novos desenvolvimentos, para novas aplicações que precisem de mais banda, de mais velocidade. Então, primeiro ponto, velocidade. Segundo ponto, que é importante e que dá uma grande modificação para as aplicações, baixa latência. O que vem a ser latência? Latência é o tempo de resposta da rede. Quando você dá um comando, você digita alguma coisa no teu telefone, no teu computador, o tempo que leva para essa informação chegar até o servidor ou você receber essa informação de volta. Então, isso é o que a gente chama tecnicamente de latência. Como é que a gente pode perceber isso de uma maneira mais prática? Para aplicações, por exemplo, de realidade aumentada, onde você coloca um óculos, por exemplo, e está interagindo, seja num game, seja em alguma outra aplicação onde você precisa ter as informações em tempo real. Então, o tempo de reação que você tem em relação à rede vai ser muito mais rápido, praticamente instantâneo. Você, às vezes, dá um comando e espera alguns segundos para ter a resposta. E quando você tem uma tecnologia 5G implementada na sua totalidade, isso é praticamente instantâneo. Então, isso abre a possibilidade para aplicações que você demanda interatividade maior, especialmente as aplicações de realidade aumentada e para quem gosta de games e tudo mais, também vai te dar maior interação, maior velocidade com a aplicação. E o terceiro ponto, que talvez seja o grande diferencial do 5G em relação ao que a gente tinha antes, é a quantidade de dispositivos que podem ser conectados ao mesmo tempo em uma antena do 5G. Só para você ter uma ideia, hoje no 4G a gente consegue ter aproximadamente 10 mil dispositivos por quilômetro quadrado. Você pode ter 10 mil telefones, 10 mil dispositivos conectados por quilômetro quadrado. O 5G permite que a gente tenha 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. A princípio a gente pode falar, bom, mas não vai ter tanta gente nessa área e tudo mais. Só que aí entra um novo conceito. Quem está conectado à internet não são mais só as pessoas, mas você vai ter os objetos conectados. É o que a gente chama de internet das coisas. Então a tua geladeira vai estar conectada com a máquina de lavar, que vai estar conectada com a escova de dente, que vai estar conectada com o teu relógio. Diversos dispositivos vão estar conectados entre si, trocando informação. E para isso... Hoje ainda já tem, né? Hoje a gente está começando a ter,
E a estimativa que os especialistas fazem é que em poucos anos, no horizonte aí de 4 a 5 anos, nós temos uma média de 50 dispositivos conectados à internet por residência, né? Então, para conseguir suprir a demanda por conectividade de todos esses dispositivos, você tem que ter uma rede mais robusta. A rede 4G não suportaria essa quantidade de dispositivos conectados. Tá certo. Eduardo, e por que essa tecnologia chegou agora? É um processo lento ou não? É natural? Por exemplo, o 5G entrou no Brasil em 2022. Como que a gente pode encarar isso? Bom, o processo de introdução da tecnologia, ele segue naturalmente 2 quesitos. O primeiro é o quesito do desenvolvimento da indústria. Você tem que desenvolver terminais, você tem que desenvolver estações radiobase, você tem que desenvolver todo o ecossistema de equipamentos para poder fazer o uso das tecnologias. E o segundo ponto tem a ver com o uso de frequências, né? Então, hoje a gente tem diversos serviços de telecomunicações. Cada serviço de telecomunicação sem fio, ele tem uma determinada frequência que é atribuída e é gerenciada por uma agência do governo. No Brasil é a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Então, nós até tínhamos, acho que há 2 anos, 3 anos aproximadamente, algumas instalações de redes 5G, que a gente chama de redes 5G DSS, que são redes que têm a tecnologia do 5G, mas usam as frequências dos serviços antigos. Então, algumas operadoras pegaram um pedacinho da frequência do 3G, um pedacinho da frequência do 2G, um pedacinho da frequência do 4G, juntaram aquilo tudo e colocaram ali um serviço 5G. Tanto é que mesmo esse ano, com a entrada do 5G, mais uns 2, 3 anos em propagandas, exatamente, a gente acompanha a tecnologia em 5G, mas caramba, nem chegou ainda. Exatamente. Então, essa tecnologia, você usa a tecnologia 5G, que dá mais eficiência, que dá mais velocidade, mas a grande diferença que a gente tem com o 5G que está sendo implementado agora é que o 5G que está sendo implementado agora está utilizando novas frequências. Então, a Anatel fez um leilão de frequências o ano passado, onde as operadoras celulares adquiriram lá blocos de frequência e esses novos blocos de frequência estão sendo utilizados. Então, só para a gente dar um exemplo, esses grupos de frequência seria análogo a estradas. Então, a gente teria mais pistas nas estradas. Sim. Então, só para a gente ter uma ideia, tudo que a gente tinha de frequências disponíveis para as operadoras celulares até o ano passado, com o 5G a gente multiplicou por 5. Então, é como se a gente tivesse pegar a estrada aqui, uma pista, e agora nós temos 5 pistas para essa estrada. Então, além da tecnologia ser mais eficiente na transmissão de dados, você tem mais caminhos para trafegar esses dados. Então, com esse aumento de frequências disponíveis para transmissão, a gente tem esse aumento de velocidade e esse aumento de eficiência. Então, basicamente, a demora para a colocação dessa tecnologia tem a ver com a demora da indústria para desenvolver os equipamentos e também tem a ver com o tempo que o governo levou para fazer essa licitação. O curioso é que hoje, se a gente for ver aí no segundo semestre de 2020, a gente tem operações com o 5G, no modelo que a gente tem aqui no Brasil, que é o 5G que a gente chama puro, que é um 5G uma rede totalmente nova. A gente tem em torno de 50 países que têm essa tecnologia já em operação e introdução ainda bastante limitada às maiores cidades. A gente não tem uma cobertura maciça disso. Quais os países assim que já é estabelecido o 5G? Uhum. As primeiras alocações de 5G a gente teve na Coreia do Sul, né, que foi um país que introduziu essa tecnologia rapidamente. E quem começou comercialmente com esse 5G puro, mesmo as maiores operações, estão nos Estados Unidos, mas a gente já tem diversos países europeus que têm essa operação, mas ainda sempre expandindo gradativamente essas redes, começando nas maiores cidades e aos poucos expandindo isso para o interior. O Brasil não está muito atrasado em relação à introdução dessas frequências, né? Então a gente está mais ou menos alinhado com o estado da arte mundial. O problema do Brasil, na verdade, não tem a ver com a tecnologia, mas sim com a área de cobertura. O país é muito grande e o desafio é levar a cobertura nesse todos. Eduardo, eu ainda vou aprofundar com relação ao nosso país, né, essa situação da tecnologia 5G. Mas antes, vamos acompanhar um VT que o Vitor Freitas preparou para nós com relação aí à tecnologia 5G no Brasil. O sinal da internet 5G começou a funcionar no Brasil oficialmente no mês de julho. A previsão da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, é que a nova tecnologia esteja disponível em todas as capitais até o fim de novembro.
Nas cidades onde o 5G já está ativado, como São Paulo, a velocidade está surpreendendo os usuários. É muito rápido. É como se ele já tivesse instalado no meu celular. Quando eu vou ver um vídeo no YouTube, parece que ele já está lá baixado, porque é só apertar play e ele já começa a rodar. No momento eu tô achando o máximo. Tá mudando, tá evoluindo cada vez mais a tecnologia e principalmente os sinais de internet. E eu consigo trabalhar pelo meu celular, notebook. Além de facilitar a rotina dos usuários comuns, a 5ª geração de internet também está mudando a rotina de quem trabalha com tecnologia. Devido a essa velocidade, o nosso trabalho, como ele é totalmente relacionado à telefonia, né, que são reparos de eletroportáteis, muitas vezes a gente tem que fazer downloads, fazer software, atualizações, e isso, em termos de agilidade, é surpreendente, porque com a 5G ficou muito mais rápido. É um serviço surpreendente e que está agregando muito valor na agilidade e na entrega do serviço aqui no nosso espaço. A previsão é que o 5G também movimente a economia brasileira. Um estudo divulgado pelo Ministério da Economia aponta que a tecnologia deve gerar 101 bilhões de reais para empresas e startups do setor na próxima década. E já há cidades de olho nesse faturamento. O representante de um grupo de municípios do interior de São Paulo afirma que a região está pronta para receber as empresas do ramo. Existe uma legislação federal, mas essa legislação precisa ser adaptada aos municípios. As 9 cidades do Circuito das Águas hoje fazem parte de 1% das cidades brasileiras que já fizeram a adaptação da lei para que as empresas de telecomunicação possam fazer investimentos, porque é importante deixar claro também que isso não é investimento das prefeituras, isso é investimento das empresas de telecomunicação que têm interesse na venda do sinal do 5G. Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter um aumento da oferta de emprego, porque as indústrias 4.0 vão se interessar pelas cidades que têm a legislação aprovada. Isso vai gerar muitos empregos, impostos, benefícios para a população, qualidade de vida. E é tudo isso que nós estamos buscando. Voltamos, o segundo bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, tecnologia 5G. Eu estou aqui com o Eduardo Neger, presidente da Abranet, Associação Brasileira de Internet. Eduardo, no VT que nós acompanhamos no primeiro bloco, muito se falou em agilidade, a parte econômica. Queria que você falasse sobre esse combo aí. Da agilidade você já falou, mas pode dar falar mais alguma coisa. E principalmente, né, a parte econômica, como que vai ser daqui para frente? Como que está sendo, aliás? Claro, acho que na matéria que o Vitor bem colocou ali, o impacto econômico é significativo quando a gente analisa pelo ponto de vista de infraestrutura. Então, a gente tem diversos serviços hoje que dependem da eficiência da rede de telecomunicações. Então, a velocidade que se tem a conexão, principalmente a perenidade que a gente tem numa conexão, por exemplo. Muitos serviços, se tiverem a conexão de internet interrompida, deixam de existir. Então, a gente pega desde o exemplo mais simples, você pegar um estabelecimento comercial, uma loja, uma indústria, sem conexão à internet não consegue nem emitir nota fiscal muitas vezes. Eu acho que tudo, né? Aqui na TV, de repente, quando cai a internet... Exatamente. Então, a robustez de uma rede é muito importante para todas as atividades. E aí, quando a gente olha especificamente para o 5G, que é uma evolução disso, a gente começa a entender que a partir do 5G a gente tem o desenvolvimento de novos negócios, de novos serviços. Sim. Né? Então, como foi colocado, por exemplo, uma cidade que tem uma boa cobertura de 5G, ela viabiliza a criação de uma série de serviços que a gente chama no conjunto de cidades inteligentes. Então, ela pode ter sensores fazendo monitoramento de trânsito, monitoramento de condições climáticas, diversos tipos de sensoriamento podem ser feitos desde que a cidade como um todo tenha essa cobertura. A infraestrutura de telecomunicações é a base para a gente ter qualquer tipo de desenvolvimento. No caso da indústria, né? Então você tem que ter muitas vezes diversos sensores nas máquinas, diversos processos onde você precisa ter conectividade para aquilo funcionar. Sim.
Então, acaba se tornando um filtro e, hoje em dia, até uma escolha, né? Às vezes até para as pessoas. A pessoa vai se mudar para um condomínio, muitas vezes a pessoa pergunta, mas como é que é a internet aqui? Eu tenho fibra ótica? Não tenho? Já vira até um critério de seleção, de escolha de uma residência. Imagine para a instalação de uma empresa de grande porte, por exemplo, no município. Se a região não é bem servida com infraestrutura de telecomunicações, e nós estamos falando das redes móveis e também das redes fixas, muitas vezes você não tem viabilidade para esse desenvolvimento. Agora, na Abranet a gente enxerga que para o Brasil existe uma grande oportunidade, não no hardware especificamente, né? A gente não pode ter a ilusão de que nós vamos desenvolver chips, criar smartphones, criar equipamentos de infraestrutura, porque isso tem uma escala mundial. É muito difícil a gente competir com a Ásia, especialmente, porque eles são grandes especialistas em desenvolver isso para o mundo todo. Mas o Brasil tem um conjunto extremamente criativo de profissionais na área de software. E que ficou muito claro quando a gente começa a falar de 5G, a gente fala de velocidade, de latência, que são termos técnicos que pouco significa para as pessoas em geral, mas isso são pontos que viabilizam novas aplicações. Sim. E as pessoas contratam novos serviços, compram novos equipamentos, não pensando no equipamento em si, mas na aplicação. Né? A gente costuma dizer que ninguém contrata um plano veloz de internet para assistir corrida de beat. As pessoas estão interessadas em assistir aquele streaming mais rápido, interagir com um videogame, ter outras aplicações profissionais com maior qualidade. Então, as oportunidades grandes para o setor de tecnologia no Brasil está justamente no desenvolvimento de aplicações. Né? Então, é esse conjunto que vai vai se tornar protagonista dentro da tecnologia 5G no país. Eu achei interessante quando você tocou no assunto que o Brasil não está tão atrasado, né? Porque quando a gente fala, só chegou agora o 5G, não, é todo um processo, e eu fiquei surpreso pelo lado positivo que o Brasil não está tão atrás, né, dessas superpotências. Sim, porque justamente quando a gente trabalha com produtos em escala mundial, e a padronização do 5G não é uma padronização que a gente criou só para o país, por exemplo, é uma padronização que segue um parâmetro mundial. Todos os países têm lá a organização das frequências, dos serviços. Então, a gente depende de equipamentos e de infraestrutura que é produzido num padrão mundial. Então, se a gente se adiantar muito a esse tipo de implementação, a gente não vai ter disponibilidade de equipamentos, das antenas do 5G e até de celulares, né? A crítica que a gente tinha no começo do ano era que os celulares 5G, que absurdo, o telefone é muito caro, custa R$8.000 um telefone, tem só 3 modelos disponíveis, é um absurdo e tudo mais. As operadoras reclamavam que não tinha disponibilidade de equipamento no mercado, que era muito caro e tudo mais. Pouco mais de 6 meses, consultei hoje, e qualquer um que se quiser saber quais são os aparelhos 5G homologados no Brasil, é só entrar no site da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, eles têm a lista atualizada dos equipamentos homologados. Né? Então, hoje, uma consulta no site da Anatel já dava conta de 83 modelos de telefone homologados no país. Sim. Equipamentos que tem alguns telefones celulares que custam um pouco mais de R$1.000. Então, olha só como a evolução, né, da disponibilidade de equipamentos barateou, reduziu o custo. Em termos de telefone, R$1.000, a gente pode se dizer que é um preço acessível para telefone. Então, agora é importante até quem vai comprar um telefone novo se atentar à especificação do equipamento. Porque pode ser que alguém vai comprar um telefone hoje novo e acabe comprando um telefone com a tecnologia antiga. Então é importante checar no site da Anatel ou checar na especificação do telefone se ele já é compatível com a rede 5G nas novas frequências. Em comprando antiga, não tem o serviço. Não tem o serviço. Aí você tem vai pagar pelo que... Exatamente. E às vezes pagar até mais caro do que algum telefone que já está disponível com a tecnologia 5G. Né? Mas então os pontos de equilíbrio são justamente esses. A maturidade da rede, a maturidade dos custos dos elementos de rede e dos terminais para os usuários. E a partir daí a própria escala e a dinâmica disso vai promover essa substituição. O que a gente tem que ter bastante atenção é que para a gente desenvolver aplicações no Brasil, para essas aplicações serem massificadas, a gente tem que ter redes boas funcionando. Vamos pensar no caso do 4G. Durante a pandemia, a gente viu o crescimento muito grande dos aplicativos de entrega, por exemplo, de comida, dos transportes por aplicativos, do streaming. Esses serviços, que são vários serviços de empresas de base tecnológica,
até algumas empresas brasileiras, existem empresas nacionais aí de grande sucesso, especialmente na área de aplicativos de entrega de alimento, por exemplo. Esses serviços só foram viáveis porque existiam redes de internet, redes celulares com qualidade. Imagina um cenário onde você não tem redes de qualidade, por mais que seja bem desenvolvida a aplicação, por mais boa vontade que essa empresa tenha, o público dela não vai ter acesso à rede. Você tocou no assunto, né? A gente prometeu voltar sobre o tamanho do Brasil, né? Por isso que há também a dificuldade até da modernização, né? Porque em São Paulo é uma maneira, né? Economicamente é um estado super rentável, aí você vai para o Nordeste já não é assim. Então, o tamanho do Brasil, às vezes, dificulta a implementação de uma tecnologia mais avançada? Quando a gente fala de tecnologia sem fio, por mais que a gente troque a tecnologia e tenha tecnologias mais eficientes, um uso de espectro mais eficiente, como a gente tem no caso do 5G, a gente tem que lembrar que, a grosso modo, a gente tem que ter uma antena transmissora e um equipamento receptor a uma distância curta, para você conseguir ter essas redes funcionando. Um exemplo que a gente tem doméstico, que todo mundo conhece, é o roteador Wi-Fi. A gente tem um roteador Wi-Fi na nossa residência, se a gente vai se afastando muito dele, o sinal vai caindo, chega uma hora que a gente não tem mais sinal. O mesmo acontece com as estações radiobase, com as torres antenas de celular. Você tem que ter uma quantidade de estações radiobase suficiente, uma densidade de antenas, para conseguir ter o serviço contínuo. Sim. E esse é o desafio do Brasil, porque o Brasil é um país de dimensões continentais e muitas áreas no país têm uma baixa densidade de pessoas. Se você tem poucas pessoas utilizando o serviço, a conta não fecha para as operadoras. O 4G no Brasil ele é estabelecido ou não? O Brasil inteiro? Ainda tem muita coisa para se fazer em relação ao 4G. Essa até é uma das críticas que se fez quando se estabeleceu o leilão do 5G. E, curiosamente, uma das obrigações das operadoras que compraram as frequências do 5G é fazer cobertura 4G nos municípios menores e nas estradas, nas rodovias federais. Porque algumas regiões basta o 4G para se conseguir uma conectividade razoável. Né? E essas regiões sequer tinham algum tipo de serviço. Nossa, estrada é um problema. Estradas, áreas rurais, né? A gente costuma ver, quando a gente vê exemplos de aplicações do 5G, já tem sido muito citado, por exemplo, aplicações no agronegócio. Então, você vai ter a fazenda inteligente, com drones, com sensores de temperatura, de umidade de solo, uma série de dispositivos para automatizar a atividade agrícola. Só que isso tudo, para funcionar, tem que ter conectividade. E a gente sabe, quem já pegou o celular e saiu de um centro urbano, quando a gente se afasta desses centros urbanos, dificilmente a gente tem cobertura. Né? No interior de São Paulo até a cobertura é um pouco mais densa, mas em outros estados do país e em áreas, se a gente pegar o estado do Mato Grosso, que as distâncias são enormes, a gente tem muita dificuldade de cobertura de celular fora dos grandes centros. Então, o grande desafio é fazer com que essas redes funcionem também fora das áreas urbanas muito densas. Né? Que aí, a partir dessa infraestrutura, é que a gente vai ter o desenvolvimento também do agronegócio. O mesmo vale para os carros conectados. Né? Tem se falado muito agora em veículos elétricos, né? Em mobilidade elétrica, na automação desses veículos elétricos, e já tem se estudado aí carros autônomos. Né? Certamente o carro autônomo vai ter que ter inteligência embarcada, mas em algum momento ele precisa ter algum tipo de conectividade para poder sinalizar, para poder fazer atualizações. E aí fica muito complicado você ter uma infraestrutura de veículos autônomos sem ter uma boa infraestrutura de telecomunicações. Eduardo, vou fazer uma pergunta para você. No VT a gente acompanhou algumas entrevistas e claro que economicamente vai ser muito, vai ser importantíssima a entrada da tecnologia 5G e tal, mas isso não tira o emprego propriamente dito, porque a partir do momento que você está modernizando, você tira o homem, né? A máquina ela já é inteligente, então eu não vou precisar de alguém na manutenção. Qualquer nova tecnologia que você introduz, e especialmente as tecnologias de TI e de telecomunicações, você consegue automatizar processos e você consegue, vamos dizer assim, reduzir alguns serviços repetitivos e burocráticos. Por outro lado, você cria outros perfis de emprego. Então, hoje, por exemplo, se a gente for no mercado e procurar um profissional qualificado de programação, de tecnologia da informação, profissional raríssimo. Eles são disputadíssimos, tem empresas que têm vagas em aberto para essas funções e não conseguem preencher. Né? Então, a gente tem essa migração do perfil profissional. Por quê? Porque tudo que a gente fazia fisicamente, num guichê, num balcão, tendo algum atendimento, hoje a gente faz num aplicativo. Mas a gente esquece
que alguém teve que desenvolver aquele aplicativo e que alguém tem que ficar toda hora atualizando aquele aplicativo. Então, quem tem um smartphone está sempre vendo que o aplicativo está sempre atualizando, sempre. É um trabalho que não acaba nunca. E, guardadas as proporções, às vezes você tem até um volume maior de trabalho profissional de tecnologia da informação por conta dessas atualizações, porque eles têm que atualizar a questão da segurança, porque muitas vezes tem vulnerabilidades nos sistemas, então você tem que estar sempre atualizando em relação a isso. No próximo bloco a gente vai tocar em relação à tecnologia, quer dizer, o pessoal desenvolve aplicações mais rápidas, redes mais eficientes, smartphones com telas maiores, tem que adaptar o aplicativo para funcionar naquela tela. Então é um trabalho que não acaba, um trabalho contínuo e que emprega uma quantidade muito grande de profissionais. Mesmo a modernidade, ela vai gerando empregos mais modernos, podemos dizer assim. É diferente de um produto estático que você foi lá, construiu o produto e pôs para vender e acabou. Essa é uma engenharia contínua, você tem que estar sempre trabalhando para atualizar dentro da aplicação. E isso é interessante para o Brasil, porque apesar da gente ter comprado essa tecnologia, esse hardware, né, os equipamentos, as placas, os smartphones, a gente compra isso de fora, já vem pronto, não temos uma manufatura, um desenvolvimento aqui, mas o que realmente interessa no nosso dia, que são as aplicações, elas são feitas aqui. E nós temos casos de sucesso de empresas que desenvolvem aplicações aqui e que exportam isso, que fazem para o exterior. Então, referencial até de nível mundial. Até no VT as startups, né? Isso vai ajudar demais. Exatamente. Então, a gente muda um pouquinho o foco disso e o Brasil tem condições de ser líder mundial em diversas áreas. Por exemplo, na agricultura de precisão. O Brasil ele é líder em diversos segmentos agrícolas e quando a gente leva a tecnologia para a agricultura, o Brasil tem condições até para o consumo interno e depois, a partir dessa escala, conseguir ser um referencial mundial, tanto na agricultura como pecuária, algumas aplicações de mineração também. Em várias áreas, o Brasil tem condição de desenvolver aplicações, de ser líder nesse segmento. Mas, voltando àquilo que a gente falou, tem que ter infraestrutura ali. Não adianta você ter toda essa tecnologia desenvolvida e na fazenda não ter o sinal. Fica complicado. Tá certo, fechamos aqui o segundo bloco do Ação Nacional. Tema de hoje, tecnologia 5G. Eu estou aqui com o Eduardo Neger, presidente da Abranet, Associação Brasileira de Internet. No próximo bloco a gente vai entrar no assunto dos dados também, que é algo muito latente atualmente. O intervalo é rapidinho, já muito mais aqui no Ação Nacional. Voltamos, é o terceiro bloco do Ação Nacional, tema de hoje, tecnologia 5G. Eu estou aqui num bate-papo super agradável com o Eduardo Neger, presidente da Abranet, Associação Brasileira de Internet. Eu estou aqui, Abranet. Eduardo, antes da gente voltar a falar da tecnologia 5G, o que é a Abranet, o que é a Associação Brasileira de Internet? Bom, a Abranet é uma entidade que reúne as empresas da cadeia de valor da internet no Brasil. Ela começou lá em 1996 com a internet de escada, quando começaram a surgir as primeiras empresas de internet. E aí, conforme esse setor foi evoluindo, com empresas da cadeia de comércio eletrônico, meios de pagamento e os provedores de conectividade. E o Brasil, por exemplo, tem um fenômeno bastante peculiar, que são diversos pequenos provedores espalhados pelo país. Hoje a gente tem aí milhares de pequenas empresas que provêm conectividade nas cidades do interior do país e tal. Então, boa parte dessas empresas também fazem parte da Abranet. Então, desde a parte de infraestrutura de internet até a parte de aplicações de conectividade. Então, reúne um grupo bastante heterogêneo de empresas. Por esse motivo até que a gente bate bastante em relação às aplicações, porque a gente entende que é aí que está o real valor da internet, para as pessoas. Sem dúvida. Eduardo, falamos aqui no primeiro, no segundo bloco sobre a tecnologia 5G, as facilidades que esta tecnologia ela pode trazer, alguns problemas também. E agora eu quero tocar, não sei se é um problema, mas se fala muito nos dados, com a tecnologia 5G. Como que vai ser essa situação dos dados? Teremos mais privacidade, menos privacidade? Esse é um ponto importante. Lógico, quando a gente fala de proteção de dados, proteção de dados pessoais, a gente tem que lembrar que o Brasil já tem uma legislação, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, já está em vigor aí há bastante tempo. Temos uma agência nacional que cuida da proteção dos dados. E quando a gente fala de dados, a gente tem que imaginar de uma maneira bastante ampla. Então, a gente tem desde os dados que a gente tem fisicamente em papel, quer dizer, quando a gente vai
fazer uma consulta médica e o médico tem uma fichinha de papel, lá ele guarda aquilo lá no arquivo, aquele é um dado pessoal seu que está ali, que tem que ter alguns cuidados no armazenamento. Até informações que a gente tem, por exemplo, quando vai se cadastrar em um site na internet, preenche ali e tem aquele contratinho ali com 297 cláusulas que você lê. Que em 2 segundos você fala ali, concordo, estou de acordo, e a sua informação vai, sabe-se lá para qual país, sabe-se lá para qual aplicação. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela colocou algumas regras em relação à utilização dos dados, basicamente na relação entre pessoas e empresas. Então, de uma maneira geral, ela colocou o seguinte, que as empresas só podem coletar os dados com autorização das pessoas, com legítimo interesse, informando para as pessoas como vai ser o ciclo de vida desses dados. Quer dizer, se uma empresa pedir um dado seu, você fornece aqueles dados e a empresa vai dizer para que ela vai usar, quanto tempo ela vai usar, como ela vai armazenar e como ela vai destruir esses dados após esse ciclo de utilização. Então, ela colocou tudo isso de maneira bastante clara. E isso vale para qualquer empresa, isso vale para a pizzaria do bairro, isso vale para a grande empresa de provedora de conteúdo, por exemplo. Então, existe essa disciplina em relação aos dados e em relação ao relacionamento entre pessoas e empresas. Mas tem também, e aí é uma questão bastante interessante, que é a questão da disciplina das pessoas em relação aos seus dados pessoais. Muitas vezes, pelo fato de você estar num ambiente privado, estar com um dispositivo pessoal, ou um smartphone, ou um computador, ou um tablet num ambiente privado, você imagina que tenha algum tipo de privacidade em relação àquilo. Mas muitas vezes você está compartilhando informações, fotos, dados pessoais, dados de documento, por exemplo, com outras pessoas, compartilhando com a internet. Então, muitas vezes, algumas aplicações, elas informam isso e tem essa política clara, mas às vezes as próprias pessoas franqueiam essas informações de uma maneira até descuidada. Então, acho que o principal ponto que a gente tem que ter quando a gente fala de dados é a questão da conscientização das pessoas. As pessoas têm que ter uma educação, têm que entender quão frágeis são essas estruturas de armazenamento de dados, que tipo de dado ela pode fornecer, que tipo de dado ela não pode fornecer, as expectativas de privacidade que ela pode ter. E o que tecnologia de comunicação de dados de alta velocidade entra aí para complicar? Como é que isso deixa isso mais crítico? Porque como a velocidade de transmissão de dados é muito grande, você consegue em tempo real, por exemplo, monitorar imagens, você consegue em tempo real monitorar voz. Então, se você tem algum assistente, por exemplo, virtual de voz, tudo que você está falando, ele está processando, está entendendo o que tem ali, e conforme o teu termo de acordo com a aplicação, aquela informação pode estar sendo armazenada, pode estar sendo definida para o teu perfil, pode ser uma série de outros usos que você tem, que muitas vezes você não está consciente disso. Sim. Então, as pessoas têm que entender, os aplicativos, os sistemas operacionais dos telefones, normalmente eles têm o que a gente chama de privacidade por default, quer dizer, eles já vêm configurados no modo de maior privacidade possível. Para você tirar aquela privacidade, você tem que ativamente mudar as configurações, né? Então, normalmente, uma boa prática, tanto dos equipamentos quanto das aplicações, estar sempre no modo de maior privacidade possível. Mas as pessoas podem abrir isso e elas têm que entender que, às vezes, algumas informações, especialmente no Brasil, que nós temos alguns problemas de segurança pública, algumas informações que a gente está colocando ali é como se você estivesse numa praça pública expondo todas aquelas informações, né? Então, ter esse entendimento em relação às informações que a gente tem e que a gente está a todo tempo passando. Porque o celular, ele tem um GPS, então ele está indicando a tua posição em tempo real. Depende do aplicativo, você pode habilitar isso e as pessoas vão saber onde você está em tempo real, o que você está fazendo, ter acesso ao teu microfone, à tua câmera. Às vezes, alguma aplicação, um vírus, que a gente costuma dizer, pode estar entrando no seu computador ou no teu dispositivo e está coletando esse tipo de informação. E só para a gente ter uma ideia da quantidade de informação que a gente passa, às vezes, sem saber, o professor Demi, que é o presidente do Comitê Gestor da Internet no Brasil, escreveu um artigo semana passada e colocou uma informação que é até perturbadora. A gente, em 1 segundo, hoje, a gente recebe em 1 segundo mais informações que todos os telegramas que uma pessoa receberia durante toda a sua vida há um século atrás. Meu Deus. Então, para a gente ter a noção da quantidade de informação que a gente recebe e que a gente fornece automaticamente através desses dispositivos. E a tendência é isso cada vez mais se tornar mais crítico, porque nós vamos ter mais equipamentos nas nossas casas, recolhendo mais dados, tendo mais informações. Então é importante a gente ter sempre atenção
principalmente as configurações. Normalmente, o maior problema em relação à privacidade tem a ver com a falta de conhecimento do usuário, que ele mesmo desabilitou algumas funções de segurança. Vai mexer, liberou, tornou pública a informação, tornou público o acesso, e aí muitas vezes a gente não sabe quem está do outro lado da internet, que é uma grande praça pública, né? É muito complicado. Eduardo, vou voltar um pouquinho mais a miúde do 5G, dos aparelhos celulares. Por exemplo, com a chegada da tecnologia 5G, e o meu aparelhinho 3G, 2G, 1G, aquele meu aparelhinho velhinho, mas que eu tenho um carinho por ele vai deixar de existir? Então, uma das características de uma nova tecnologia que a gente coloca é que ela é sempre compatível com as tecnologias legadas, ou seja, com as tecnologias mais antigas. Então, quem comprar, por exemplo, um telefone 5G hoje, esse telefone vai funcionar na tecnologia 4G, na 3G, depende do modelo, até na tecnologia 2G. Por quê? Porque o país ainda não está todo coberto com rede 5G. Quem comprar um telefone 5G hoje não vai ficar restrito só àquele quarteirão da cidade onde tem o sinal 5G. Então, ele sempre vai funcionar com as tecnologias anteriores. Agora, quem tem um equipamento de tecnologia anterior, certamente não vai funcionar na nova tecnologia. Então, quem quiser usufruir dos benefícios que a tecnologia 5G tem, vai ter que comprar um novo equipamento. Mas, assim, o crescimento das redes não é tão instantâneo assim. A gente vê a notícia de foi ativado o 5G na cidade de São Paulo, foi ativado o 5G em Belo Horizonte, foi ativado o 5G em Porto Alegre. Não é que você vai andar a cidade inteira tem essa cobertura. Isso, a princípio, está restrito a algumas áreas, você não tem uma cobertura extensa ainda, porque você tem milhares de estações radiobase nessa cidade. Então, isso vai demorar um certo tempo. Então, não há motivo, atualmente, para se dispensar um equipamento 3G, por exemplo, um equipamento... O 3G até já está ficando em bastante desuso, porque a distância tecnológica dele para o 4G é muito grande. Mas quem tem um equipamento 4G hoje atualizado, não há motivo para se desfazer desse equipamento e comprar um 5G. Naturalmente, na vida útil desse equipamento, e conforme o tempo ele vai se desgastando, ou pode quebrar, ou a bateria ficar ruim, na substituição, já faz substituição por um equipamento 5G. E é um lembrete que às vezes as pessoas também não prestam muito atenção, os smartphones funcionam nas redes celulares e funcionam também o Wi-Fi. E paralelamente ao 5G, a gente está tendo uma introdução de uma nova tecnologia Wi-Fi, que pouca gente conhece, que é o Wi-Fi 6E, que é uma tecnologia de Wi-Fi que dá velocidades semelhantes ou até mais rápidas que o 5G. Então é interessante que quem vai comprar um novo telefone observe que se ele tem o 5G e se ele tem o Wi-Fi 6. Isso vale para o telefone, vale para o notebook, vale para todos os dispositivos. Porque normalmente a gente usa as redes celulares fora da nossa casa, quando a gente chega em casa a gente vai conectar lá na nossa internet fixa, no nosso roteador, que muitas vezes o custo do megabyte é mais barato, você tem mais qualidade, e aí é importante a gente ter uma conexão Wi-Fi 6, porque essa conexão te dá mais velocidade, senão você vai ter uma velocidade mais rápida fora de casa, na rua, do que você vai ter dentro da sua casa. Então, na hora de substituir o equipamento é importante observar esses dois pontos, tanto a questão da compatibilidade com o 5G, quanto a compatibilidade com o Wi-Fi 6. Essa informação é pública, a gente tem no site da Anatel e nas especificações de cada fabricante. Tá certo então. Fechamos mais um bloco, o terceiro bloco do Ação Nacional. Tecnologia 5G é o tema do nosso programa. Eu estou aqui com o Eduardo Neger, presidente da Abranet, Associação Brasileira de Internet. E já, depois do intervalo, o último bloco do Ação Nacional. O intervalo é muito rápido, fique por aí. Voltamos, o último bloco do Ação Nacional, tema de hoje, tecnologia 5G. Eu estou aqui com o Eduardo Neger, presidente da Abranet, Associação Brasileira de Internet. Eduardo, o que a gente não conseguia fazer antes e agora com a tecnologia 5G nós vamos conseguir fazer? Essa é uma excelente pergunta. As próprias operadoras celulares, a primeira questão que surgiu quando se colocou a implementação do 5G foi justamente essa. Quer dizer, nós vamos fazer um grande investimento, vamos ter que trocar um monte de antena, instalar um monte de equipamento. E o que o nosso cliente vai ter ali de diferencial? O que vai fazer ele ter um plano mais caro, comprar um equipamento celular mais caro? O que vai ser o que eles chamam de killer application? Qual que é a aplicação que a pessoa tem que fazer? Não, agora não interessa mais o meu equipamento 4G, tem que comprar um 5G, porque sem isso eu não consigo mais fazer tal aplicação.
Então, a boa ou má notícia é que essa aplicação ainda não existe, né? Então, hoje, tudo que a gente faz num 4G, numa rede boa 4G, a gente consegue fazer no 5G, evidentemente com mais velocidade, com desempenho melhor, né? Como até foi bem colocado na reportagem, você vai baixar um vídeo no streaming, ele vem muito mais rápido e tudo mais. Mas a pessoa que consome a internet, na realidade, ela quer a velocidade, né? Sim, não, para quem é entusiasta, para quem, por exemplo, gosta de games, por exemplo, de jogos, é sensacional, porque te dá uma vantagem com o teu adversário, porque você está reagindo muito mais rápido, a questão da latência é engraçado, muito eu estava conversando isso antes do programa com um amigo meu amigo João Durante, estávamos falando sobre o PlayStation 4 e o PlayStation 5. Eu, como sou um tiozão, para mim o PlayStation 4 está uma maravilha. Eu não vou desembolsar a bagatela enorme para um PlayStation 5, sendo que não tem lá tanto diferença. Mas como não tem a velocidade, eu não sei o que. Eu falei assim, não, meu negócio é jogar o meu futebolzinho lá no game e tá bom. Mas para quem realmente é um game maníaco, é uma diferença exorbitante, né? Sim, sim, é uma diferença grande em relação ao desempenho de velocidade. Mas surpresas virão nos próximos anos, né? Como você bem comentou, essas startups, essas empresas de base tecnológica estão pensando em novas aplicações e certamente, se a gente for conversar daqui a 5 anos, a gente vai estar falando, poxa vida, como é que alguém consegue viver sem um telefone 5G, porque não faz isso, não faz aquilo, coisas que hoje a gente usa no nosso telefone naturalmente. A gente tem que pensar que há alguns anos a gente nem imaginava que ia ter essas demandas. E hoje, se a gente não tem essa velocidade do 4G, a gente fica até bravo com as redes. Algumas aplicações que se aventam são, como já havíamos comentado, a realidade aumentada, você colocar um óculos e você ter ali um misto de realidade com informações adicionais. Uma outra aplicação que algumas empresas de base tecnológica estão trabalhando é a questão da imagem em 3 dimensões. A gente está acostumado com imagem 4K, agora já tem vídeos com 8K, com uma resolução muito maior. Sim. Só que como a quantidade de dados trafegados na rede são muito, muito grandes, a gente consegue ter mais informação e então a gente consegue fazer modelos tridimensionais. É o que a gente chama dos hologramas. Então imagina hoje que a gente vai escolher lá um cardápio online, por exemplo, do delivery, e a gente vê as fotos, né, dos pratos. Imagina que a gente pega o telefone, coloca ele sobre a mesa e ele projete em 3D o prato na sua frente para você escolher a refeição que você quer e ir andando no menu para escolher. Então imagina, uma vez a gente acostumado com isso, a gente nunca mais vai conseguir pegar e pelaquela imagenzinha estática, eu quero ver o prato em tamanho real na minha frente, aqui projetado como um holograma. Isso pode ser uma pessoa que você está fazendo uma conferência, por exemplo, e ela está projetada de maneira holográfica. Então, esse tipo de tecnologia só é possível... O Fantástico fez, a Globo, acho que há algum tempo, fez seria uma entrevista à pessoa ali, como se estivesse no estúdio exatamente, mesmo, né? Exatamente. Então, lógico, isso no começo é sempre complicado, é caro, tudo mais, mas como isso se massifica com uma velocidade muito grande, a tendência é que isso vire um padrão, né? E que as próximas gerações vejam isso com naturalidade. Você, como é que você fazia antes? Você ficava olhando só para uma tela em 2 dimensões, você não via a pessoa em tempo real na sua frente, você não via o produto ali na sua frente. Então, é interessante isso. A gente chama esse tipo de tecnologia habilitadora. Quer dizer, você vai desenvolver novas coisas, mas você tem que ter essa tecnologia como base para esse desenvolvimento. Sim. Então, isso vale tanto para essas interações entre pessoas nas aplicações, mas principalmente em relação à internet das coisas, aos sensores. Você começa a ter isso de maneira massificada em todos os dispositivos. E aí você começa a ter otimização de equipamentos, otimização de uso de energia, uma série de outros benefícios que você acaba tendo pelo fato de ter objetos inteligentes. Tá certo. Eduardo, quase chegando aí à reta final do nosso programa, a gente está falando aqui em 5G, aí vai para o passado um pouquinho, 2G, 3G, mas e depois do 5G? O que vem? É o 6G? Estaremos preparados? Teremos o 5G já estabelecido? Como que vai ser o futuro pós-5G ou a partir do 5G? Isso é bastante interessante porque como você tem que trabalhar com padrões mundiais, então já existem grupos que já estão trabalhando e definindo quais serão os padrões, quais serão as faixas de frequência e como tecnicamente vai operar o 6G. Então o que a gente já sabe é que a gente vai ter mais uma vez um grande salto na velocidade da conexão.
né, do desempenho da rede, como é que nós vamos ter os tempos de resposta reduzidos, apesar do 5G já ser bastante reduzido, mas você vai ter uma diferença incremental nisso, e uma quantidade muito grande de dispositivos conectados. Então, a gente já tem mais ou menos uma ideia dos padrões definidos técnicos disso, mas a gente ainda está muito longe de saber que tipo de aplicações a gente vai ter, né? Com o 5G, a gente ainda está um pouquinho incipiente em saber que tipo de aplicação a gente vai ter. Imagine com o 6G. Tem país que discute isso já? Como você falou, a Coreia do Sul, ela foi uma das pioneiras no 5G. Por exemplo, na Coreia, se discute o 6G ou não? Ainda é uma discussão no nível técnico, porque você tem que definir os padrões, exatamente, porque você tem que ter uma harmonização de utilização de faixas de frequência. Então, isso é uma disputa, é um recurso escasso, que a gente costuma dizer, que existe em telecomunicações. As frequências disponíveis. As operadoras celulares querem pegar o máximo de frequências possíveis, porque com isso elas conseguem colocar mais serviços e mais pessoas utilizando esse serviço. Mas, por outro lado, a gente tem as frequências de uso livre, como as frequências do Wi-Fi, por exemplo. Sim. E no Brasil, a Anatel definiu há mais de um ano o Wi-Fi 6, por exemplo, uma grande faixa de frequência que é não licenciada, ou seja, as pessoas podem usar livremente sem pagar. E aí você consegue desenvolver uma série de aplicações ali no teu Wi-Fi, nos seus dispositivos domésticos, sem precisar estar conectado a uma operadora móvel. Então, há essa discussão política de qual a frequência vai ser para uma operadora privada, qual vai ser liberada, mas também tem as questões de parâmetros técnicos, porque e é importante a gente entender isso, que as redes só fazem sentido se os dispositivos se conectam a um determinado padrão. Então, a gente tem que ter um equipamento que a gente compra na Europa, compra nos Estados Unidos, que vai funcionar aqui, que vai falar no mesmo padrão. Então, todo mundo se conversa. Sim. E nesse grupo de estudos a gente tem o pessoal de universidades, a gente tem o pessoal da indústria que vai desenvolver esses produtos e tem o pessoal dos governos que está regulamentando o uso do espectro. Então, no momento, 6G ainda é uma discussão bastante técnica ainda, não chegou ainda no parâmetro das aplicações, que é o parâmetro mais rico, né? Tá certo. Politicamente é muito complicado, por exemplo, a implementação do 5G no Brasil foi muito burocrático, foi muito cansativo ou não tem tantos problemas assim? Não, há sempre uma discussão, porque como a gestão do espectro ela é privativa do Estado, então você tem que ter todos aqueles princípios que você tem quando você vai vender, quando você fazer algum ato público. Então você tem que ter todos os procedimentos de uma licitação, tem que ter todas aquelas questões. O Tribunal de Contas se debruçou sobre o edital do 5G para analisar diversos pontos. Então, como é um bem público, isso tem que ser cuidadosamente visto, até seguindo os preceitos constitucionais. Você não pode atribuir isso aleatoriamente sem nenhum tipo de contrapartida. Tanto que no leilão do 5G, o leilão do Brasil foi bastante inovador, porque o governo não recebeu só um pagamento sobre o 5G, mas ele colocou contrapartidas para as empresas de operação celular. Então, falou, olha, você não precisa me pagar tanto, mas em contrapartida eu quero que você ponha cobertura nos municípios de até tantos habitantes, ponha cobertura nas estradas. Colocou diversos objetivos para as empresas para contrapor o direito que elas têm de usar essa frequência. Ah, tá certo. Eduardo Neger, muito obrigado pelas explicações, um bate-papo muito legal, muito agradável, como eu sempre falo aqui no Ação Nacional, de muito aprendizado. Os contatos? Abranet, nosso site é o abranet.org.br. Ali tem mais informações sobre a entidade, sobre nossos associados. Tá certo, os contatos estão na tela. Eduardo, as portas abertas aqui do Ação Nacional para você. Muito obrigado pela presença. Espero tê-lo, quem sabe daqui a pouquinho, 6G com o Eduardo Neger aqui. Obrigado. Muito obrigado, é uma satisfação participar. Tá certo, a Ação Nacional fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, sempre com um assunto pertinente para você, como foi esse de hoje, tecnologia 5G. Eu estive aqui com o Eduardo Neger, presidente da Abranet, Associação Brasileira de Internet. A Ação Nacional fica por aqui, mais uma vez, prometendo voltar sábado que vem, às 10h30 da noite. Até lá, tchau, tchau.